Muito bem, convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 10. Hebreus 2, do 1 até o 10. Então diz assim a palavra de Deus: Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram, também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento, da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Que texto maravilhoso! Na semana passada, no texto que nós lemos, Deus falou conosco que Jesus é uma revelação maior. Se você quer conhecer mais de Deus, olhe a maior revelação que Ele fez dele mesmo, é o seu Filho Jesus. Nem anjos, nenhuma outra, nenhum profeta, ninguém é maior do que a maior revelação que Deus fez dele mesmo por meio do seu Filho Jesus Cristo. E não apenas isso, Ele é a maior revelação de Deus, mas é Ele que sustenta todas as coisas. A gente viu, e Deus desafiou o nosso coração, posso falar como um eu plural aqui, tomar a liberdade da nossa amizade e falar por vocês. Ficou muito claro da parte de Deus, de que Jesus é a estabilidade de todas as coisas que existem. E tudo foi centralizado nele, todas as coisas é ele que sustenta. E aí um desafio para nós, como nós vimos na semana passada. Jesus ser o sustentador e a estabilidade de tudo que ele nos deu. Mas nessa manhã, meus irmãos, Deus quer não apenas que a gente saiba sobre isso, mas Ele quer ir além. À luz de sabermos que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus, e à luz de sabermos que Jesus Cristo é Ele que sustenta todas as coisas, esse texto é como se o pastor, que é a figura desse escritor, dissesse assim: tá bom, igreja, agora vem aqui. Vamos trazer isso para a vida cristã? Então esse trecho que a gente leu é uma chamada, é uma mão no ombro do escritor do texto de Hebreus, pôr na mão no ombro das ovelhas, da qual nós também fazemos parte, embora a gente não seja os leitores originais, sejamos leitores lá da época, esse texto é para você e para mim. E é uma maneira hoje do autor desse texto falar com aqueles irmãos nossos daquela época, mas é uma maneira muito objetiva do nosso pastor Jesus colocar a nossa mão no ombro e dizer:
eu quero que a gente coloque isso em prática. Como viver? Que implicações para a sua vida cristã, para a minha vida cristã, para a nossa vida, para o nosso ministério, tem esses versículos, 10 versículos primeiros que nós lemos. É um texto que ele vai desafiar a gente, então vamos viver assim. Saber o que soubemos na semana passada, o Espírito de Deus quer gerar essas práticas para mim e para você. Isso é um desafio para o nosso coração. Só que ele não vem fazendo isso, então, pessoal, tem um conselho: pega um café, uma água, vamos sentar e vamos conversar. Não é só, é uma conversa leve, mas não é uma conversa do barzinho ou do violão. Não é um bate-papo, simplesmente é uma advertência. É uma chamada para a consciência. É dizer, então, pessoal, quero chamar algo para não trazer medo, nem discurso de culpa, nem de peso, mas é uma advertência, é uma chamada para o coração. O cerne dessa chamada é sobre a salvação. Aí você vai dizer, pastor, tranquilo, eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus, está tudo bem, não vou largar Jesus por nada nessa vida, Ele é o Salvador, o autor e o consumador da nossa fé, está tudo bem, as coisas estão no lugar. O autor sabe disso. E quando ele estava escrevendo para aqueles irmãos, ele falou, eu sei que vocês sabem que Jesus é o Salvador, tranquilo, mas há algo mais sutil, que a gente pode às vezes deixar um pouquinho de lado, e que a gente às vezes, no tocante à salvação, a gente pode negligenciar. Daí o título da nossa meditação, não negligencie a salvação. Talvez você diga, isso não é um risco para mim, Cris. Está tudo bem, estou salvo em Jesus, jamais vou negligenciar a salvação. Eu não quero duvidar de você, mas eu quero me colocar sentado do lado de cá, e junto com vocês nós ouvimos o nosso pastor Jesus dizer, cuidado, eu sei que você não quer objetivamente, diretamente negligenciar a salvação, mas há um perigo e eu quero adverti-los, é prevenção, e essa prevenção ela é para mim e para você. Eu preciso dessa prevenção, eu preciso dessa advertência, eu preciso dessa chamada para a consciência. Eu tenho certeza que Jesus Cristo quer fazer isso para mim e para você. Porque, como nós vimos nos primeiros 3 versículos, a gente não, se ele está dizendo que a gente pode negligenciar, é porque a salvação pode ser negligenciada. Se ele está advertindo, cuidado para que vocês não negligenciem a salvação, é porque a gente corre esse risco. Eu corro esse risco, você também corre esse risco. Nossos irmãos lá do passado correram esse risco. Alguns fizeram isso. Que Deus nos livre. É melhor correr para Jesus e dizer, fala, me ensina, porque tudo que eu quero é não negligenciar a salvação. Então vamos pensar um pouquinho nesse primeiro ponto, que é o perigo da gente negligenciar. O que é negligenciar, gente? Negligenciar é a gente se afastar. Negligenciar a salvação é a gente se afastar, é a gente ficar à deriva. É como você colocar uma madeira no rio e ela flutuar e a coisa e a força da água vai levando e ela vai seguindo o curso. E aí a gente pode deixar que a grandeza da salvação seja afetada. E isso, irmãos, quando a gente incorre nesse erro de negligenciar a salvação, consequências desastrosas acontecem na nossa vida. Então, a chamada para nós aqui é para a gente não negligenciar a salvação. Agora você vai dizer assim, mas pastor, eu não quero negligenciar a salvação. Eu também não. A gente tem temor no coração, eu também tenho. Misericórdia, amanhã é segunda-feira, todo dia você segura na minha mão, eu sei que eu sou falho, mas eu não quero negligenciar tão grande salvação. A gente não faz, o que o autor está dizendo aqui, não é uma recusa, não, eu vou negligenciar a salvação mesmo, eu me recuso deliberadamente. Ele não está falando disso. Ele está falando para o crente, que está muito bem firmado em Jesus e sabe que Jesus Cristo é o Salvador, é o autor e o consumador da fé. O que ele está dizendo é algo que é mais sutil, que aí pega você e a mim, como pegou aqueles irmãos. Essa advertência foi para eles e é para nós. A questão não é o desejo deliberado de negligenciar a salvação. O que ele está dizendo aqui é aquele desvio irresistível. É aquela coisa que a gente diz, eu sei que no meu lugar Jesus Cristo faria isso,
mas eu não consigo resistir à minha carne, não. E deliberadamente eu vou dar uma fraquejada. Irmãos, não tome isso numa perspectiva farisaica, religiosa, punitiva. O perigo que ele está colocando da gente negligenciar é essa sutileza, que às vezes a gente vai deixando as coisas, o padrão de Jesus de lado, e vai se amoldando a nossa vida. É aquela história do camelo no deserto, vocês já ouviram essa piadinha? É mais ou menos assim. Tava o cara, beduíno é o cara que mora no deserto? É isso mesmo? O cara lá no deserto, um calor durante o dia, um frio lascado durante a noite, e aí ele protegidíssimo na cabana, quentinho, e aí ele escuta um toque-toque, não sei como é o toque-toque da cabana, e aí era o camelo falando com ele: escuta, você está aí quentinho, mas eu estou do lado de fora, será que dá para eu pôr pelo menos as extremidades do corpo, a minha patinha, 2 que eu colocar já vai dar para dar uma aquecida. Aí o dono fala: tá bom, vai, tranquilo. Aí depois passa um tempinho, toca de novo, o camelo chama o dono e fala: ô dono, eu posso, já que eu coloquei a pata, deixa eu pôr a perna, qual o problema? Cabe eu e você, barraca para 2? Pode pôr, vai, tranquilo. Depois de um tempo, o camelo fala, não sei como é que chama aquelas 2 ondas que ele tem na costas, aí ele falou: pô, posso abrigar a outra extremidade? Já está aqui, fica só a cabeça para o lado de fora, já estou com as patas, a perna, pai, entra, tranquilo. E aí ele põe a cabeça depois, só que aí o dono fala: não dá para ficar os 2, a cabana não aguenta. Aí o camelo vira para ele e fala: então, os incomodados que se mudem, sai fora, esse lugar é meu. É essa sutileza de que as coisas a gente vai afrouxando algumas coisas e perdendo de vista Jesus, e que quando a gente se dá conta, a gente diz: cara, Jesus está longe de mim, eu não mudei minha confissão, eu creio nele, está tudo bem, eu sei que ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não tenho outro Salvador, não vou trocar Jesus por ninguém, isso está seguro, mas na minha vida, eu fui negligenciando Jesus aqui, ali, lá e acolá, e agora eu não me reconheço mais. A madeira, a coisa foi à deriva, seguiu o curso. E aí, o autor está dizendo: olha, muito cuidado, se a gente diz que Jesus é a maior revelação, lá no capítulo 1, não foi isso? Ele é a maior revelação, eu não abro mão dele, eu quero conhecer Deus pela palavra. É Ele que sustenta todas as coisas, então na prática ele está dizendo: então não negligencia na vida. Olha, se igreja, nós dizemos que Jesus é a maior revelação de Deus, e é Ele que sustenta a vida, casamento, nossa vida sentimental afetiva, é Ele que sustenta as bênçãos que Deus nos dá, então, por favor, não vamos negligenciar Jesus. É o momento da gente dizer: caramba, Jesus sustenta todas as coisas, Ele é a estabilidade de todas as bênçãos que Deus me deu. Lembro muito bem disso na semana passada. Deus não nos deu as bênçãos para dizer: toma e segue a vida. Ele precisa fazer parte do exercício, e é isso que configura a bênção como bênção. Cristo longe perde a beleza é Jesus em nós, a beleza é Jesus em mim, a beleza é Jesus na nossa vida afetiva, a beleza é Jesus na nossa vida familiar, a beleza é Jesus no nosso estilo de vida, na administração dos recursos que Ele nos deu, a beleza é Jesus no exercício do ministério, na igreja e no mundo. E aí ele está dizendo: então, cuidado, porque a gente corre o risco de declarar que Jesus é a maior revelação de Deus e dizer: eu quero que Ele sustente todas as coisas, mas no dia a dia Ele está negligenciado. Então, por que a gente não pode negligenciar? Ele diz: olha, cuidado, não é uma palavra de medo, e não pode ser essa palavra de medo. A graça de Deus, ela é leve, mas ela é compromisso. Aí ele diz: não vamos negligenciar, porque se Deus no passado julgou o povo que negligenciou, muito mais agora, que teve uma revelação maior. Deus vai julgar o povo dele, a minha vida e a sua. Mas não é por causa do medo que a gente vai obedecer. A questão, irmãos, é que Deus quer nos avivar. A questão é que o Espírito de Deus quer soprar a palavra de Deus na nossa vida, para que a gente diga: como é bom cada dia mais morrer e Cristo viver. Porque é Ele que sustenta todas as coisas. Então, a pergunta, versículo 3, quando ele fala lá: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação?
Essa pergunta mostra a seriedade da advertência. E ela é para vocês, é para mim, é para nós. Como Igreja Batista Fonte Sicar, como nós vamos escapar se a gente negligenciar tão grande salvação? É duro demais, irmãos. Irmãos, olha, preste bastante atenção. Quando as coisas estouram em todas as áreas da nossa vida, é porque Jesus foi negligenciado há muito tempo. Quando as coisas neste nível, nas nossas relações aqui, isso aqui é horizontal. Sempre que na nossa horizontalidade as coisas dão creque, é porque este relacionamento, ele já foi abandonado. E aí não adianta querer arrumar isso aqui. A primeira coisa é voltar para cá, para o relacionamento com Deus, e permitir que Ele restaure todas as coisas, porque é Ele que sustenta. Então, por que não negligenciar tão grande salvação? 2 pontinhos para o seu coração e para o meu, nesta manhã. Primeiro, não negligencie que essa salvação foi anunciada pelo Senhor e confirmada pelos que a ouviram. Versículo 4. Não vamos negligenciar uma salvação recebida, não é só em dizer que Jesus é o Salvador, mas é a vida de Jesus em nós, sustentando todas as coisas. Por quê? Porque Jesus é uma mensagem maior do que aquela que foi anunciada no Antigo Testamento. Alguns judeus acreditavam, já disse isso na semana passada, que, por exemplo, a lei foi até uma revelação, lei dada por Moisés, uma revelação tão grande e maior que era anjos, não podia vir de homens, mas eram anjos que trouxeram essa revelação. E em muitos momentos no Antigo Testamento Deus usou esses mensageiros para trazer. Agora, mais do que a revelação do Antigo Testamento, feita de maneira grande, por anjos, de maneira até sobrenatural, nesses dias vimos na semana passada, foi Jesus Cristo, Deus que encarnou e ficou no nosso meio, e Ele mesmo veio falar. Eu até citei esse exemplo, me permitam citá-lo de novo, porque a gente tem a ideia do monte, a glória de Deus manifesta lá, mas nada melhor do que o monte da bem-aventurança. Você vê Deus encarnado dando uma nova lei, prometida, antevivida, pronunciada lá na lei de Moisés, mas agora Ele mesmo veio falar. Isso aí é a glória de Deus manifesta. É uma coisa que a gente não sei, quando a gente morrer, fechar os olhos aqui, a gente abrir na eternidade e ver Jesus, irmãos, é muita coisa. Não sei falar. É muita coisa, a gente, puxa, quem dera, eu não queria ter vivido lá no primeiro século, não. O bom é a gente viver sem ter visto, mas sabendo, como cantamos, que Ele virá. E nós vamos ver Ele todinho em sua glória, e a gente vai poder contemplá-lo, o que é um monte Sinai perto dessa glória. É um dedinho apontando, virá uma glória maior. Essa glória maior é Jesus. Tá bom, isso a gente já sabe. Por que não negligenciar essa mensagem recebida de uma maneira gloriosa do próprio Deus, que é o Filho, pela encarnação de Deus no seu Filho? E o próprio Deus testifica. Não vamos negligenciar essa palavra, a mensagem no nosso dia a dia. Por quê? Porque Deus dá testemunho dela. Isso é muita coisa. Ele está dizendo, olha, a gente não negligencia essa palavra, não é porque ela é do pastor, porque o pastor o pregador, seja eu ou outro que estiver aqui, porque ele está expondo, porque foi Deus diretamente que veio dar essa palavra para nós, não vamos negligenciar. Mas Deus veio falar, irmãos, Deus quer se revelar a você. E às vezes a gente fica impactado com a revelação, mas não fica impactado naquele momento em que a gente recebe. Puxa, Deus falou comigo gloriosamente. Eu entendi um pouco mais dele na palavra. E não vamos negligenciar. Então não vou negligenciar por quê? Porque Deus falou e Ele dá testemunho dela. Ele testifica. E aí Ele vai dizer que Deus testifica ao longo da história do Novo Testamento, e a gente viu muito isso ano passado, por exemplo, no livro de Atos e nos Evangelhos. Sempre que Jesus fazia um milagre, tinha uma palavra ali, tinha uma pregação junto. No livro de Atos, essa lógica se repete. Os discípulos e apóstolos, eles começaram a pregar o Evangelho, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam lá.
A beleza era o sinal pelo sinal? Lógico que não. A beleza era o sinal porque a palavra foi liberada. E aí o que Deus está dizendo é, olha, esse sinal é bonito, prodígio e maravilha. Mas melhor do que isso é pensar que a revelação que Deus fez, eu quero que você preste bastante atenção aqui, eu vou ter só 2 pontinhos. A revelação é uma comunicação sobrenatural. Irmãos, a Bíblia não é um livro aí que a gente achou lá na biblioteca de um sábio do mundo antigo. A Bíblia é Deus vindo falar com você. É a voz de Deus vindo sobrenaturalmente para você, para mim, para nós, para o povo dele, em qualquer época e em qualquer lugar. Em muita coisa. Então ele está dizendo assim, olha, não negligencie, porque foi Deus que falou, e Deus dá testemunho disso, como ele fez nos evangelhos e no livro de Atos, em que a palavra era pregada e os sinais aconteciam. Você talvez, hoje, há momentos na história em que a gente vê Deus se intensificando os sinais, não é? Há momentos em que parece que Deus fica no silêncio. Irmãos, se Deus está fazendo muitos sinais, prodígios e maravilhas na sua vida, no nosso meio, de acordo com as demandas que a gente tem, não nos compete controlar isso, isso é do domínio dele, é ele que manda os sinais quando ele quer, do jeito que ele quer, com o propósito que ele quer. Mas há algo que estava presente nos sinais, prodígios e maravilhas, do qual nós não podemos nos desviar. Qual é? Uma comunicação que ele fez diretamente conosco por meio da palavra. Com 1 ano, 100, 2 séculos, 2 milênios depois de todo o evento de Cristo, a palavra está conosco. E se Deus a palavra está ali, Deus vai fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quiser. A gente não pode dominar, a gente não pode programar, a gente não pode vender, a gente não pode manipular, a gente pode pedir. Porque a palavra fala. Então, se nós temos enfermos no nosso meio, nós podemos clamar que Deus cura, porque Ele não perdeu o poder para curar. Agora, se Ele quer fazer ou não, isso é competência dEle. E não é por causa da não operação conforme o propósito dEle, que essa palavra perde o poder. A nossa confissão, o maior testemunho, talvez você diga assim, mas eu queria viver a igreja primitiva, lá era poder, maravilha. Aqui na fonte o negócio é meia boca. Aqui não tem poder, não. Pastor, não tem cadê o testemunho de cura, de não sei o quê? Deus tem feito maravilha no nosso meio. Quando a gente quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas há algo, irmãos, que transcende e se sobrepõe a tudo isso. É a comunicação sobrenatural de Deus com o seu povo pela palavra. Não negligencie isso. Agora, pastor, o que eu faço para ouvir esse testemunho que Deus fez? Frequento o Centro de Formação Bíblica da Fonte, escuto o sermão, tomo nota, pode fazer, são caminhos cognitivos para... Mas mais do que isso, irmãos, o que Deus quer de nós é um coração que se entrega a essa palavra e diga, eu sei que o Deus que eu creio é o Deus da Bíblia, Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele faz sinais, prodígios e maravilhas, mas eu sei que o que vai educar o meu coração para receber, para entender a ação dEle, é o conhecimento direto da palavra de Deus. Por isso, irmãos, essa palavra é uma comunicação sobrenatural direta de Deus com a gente, que Ele testificou no Novo Testamento, no ministério de Jesus e no ministério da igreja primitiva, e Ele continua a fazer isso na igreja, conforme o propósito dEle, mas também testificou, diz o texto, versículo 4, fala lá que Ele testificou, não apenas pelos sinais, prodígios e maravilhas, maravilhas eu que estou acrescentando, olha o pecado do pregador. Também testificou por sinais, prodígios e vários milagres. Maravilhas não é nesse texto. Não, nessa versão tem. Eu sabia que eu estava meio errado. Na semana eu li em várias versões e sabia que uma delas tinha maravilha. Obrigado, Marta. Então não estou acrescentando nada na revelação. Mas ele também testifica, irmãos, e isso toca um pouquinho mais em nós. Não vou negligenciar porque ele mesmo falou e testemunhou, e os sinais acompanham o que ele
disse, e o que ele disse é uma comunicação sobrenatural. Isso é um motivo muito grande para ele dizer: não abandona essa palavra, minha vida. Mas mais do que isso, o autor de Hebreus está dizendo que Deus testifica também por meio da distribuição de dons, que o Espírito fez conforme Ele quer. Aí toca em nós. Deus deu dons a quem? Não foi para a planta, e nem para a árvore, e nem para a pedra. Deus deu dom para os homens e mulheres na igreja. E a palavra que ele usa aqui não é carisma, aquela palavra que ele está acostumado lá de Coríntios 12. A palavra que ele usa aqui é uma outra palavra que não põe a ênfase no dom. A ênfase é naquele que distribuiu. Quando você foi salvo por Cristo Jesus, quando nós somos alcançados por Cristo Jesus em salvação, graciosamente o Senhor nos colocou num lugar no corpo de Cristo. Você saca isso de primeira? Não. Eu levei muito tempo na adolescência para entender qual era o lugar que Deus quer que eu esteja no corpo, não o lugar que eu quero estar. Isso vem com a maturidade na vida cristã. Por isso que a gente não pode pegar padrão, eu quero ser aquele irmão. Eu quero saber qual é o lugar que o Senhor me colocou no reino dele. Mas esse lugar foi dado por ele. A beleza aqui não é o lugar que o Senhor te colocou no corpo, no reino de Deus. A questão aqui, a beleza é em que Deus distribuiu esses dons para cada pessoa que faz parte do reino de Deus. E aí, mas Deus também testifica por meio dessa distribuição de dons que o Espírito Santo de Deus fez para mim, para você, para o povo dele naquela época. Em outras palavras, irmãos, Deus não apenas deu uma mensagem, mas trabalha no receptor da mensagem. Vamos trocar de microfone? Oi. Deus não apenas deu uma revelação, mas Ele trabalha no receptor. Por isso que você não pode negligenciar a palavra. Irmãos, Deus não veio aqui, pela palavra, dar uma aula para nós, dizendo assim: vai estudar, galera, semana que vem é prova. Vou deixar aí, faz seminário de teologia e vai estudar. Se vira, vai entender a fé. Lógico que a gente precisa entender. Ele diz: olha, eu dei a palavra, mas vou habitar no quem vai receber. Do começo é meu ato dar, mas também preciso trabalhar no receptor. Aí, irmãos, pergunta novamente: como que eu vou negligenciar a palavra, se o Deus que deu a palavra também habita pelo Espírito em mim, para trabalhar a minha vida, para que eu seja um receptor da palavra? Não é uma questão de inteligência, de quem é melhor ou pior, mais santo, menos santo. É uma questão de sujeição ao Espírito de Deus. A palavra, ela tem os efeitos na vida daquele que se submete, dizendo: a palavra foi dada, mas Deus quer trabalhar em mim para receber. Por isso, não negligencie. Deus não jogou a palavra e disse: administrem. Passam aí, deixa lá para os pastores, mestres e ao longo da história os sábios e entendidos. Lógico que eles têm a obrigação de servir o reino de Deus, ensinando a palavra. Mas o Espírito de Deus habita em você e em mim, para trabalhar a sua vida, para que essa palavra cresça, para que essa comunicação direta de Deus em mim e em você, ela seja vida. Por isso, irmãos, a testemunha, que ela não declara a mensagem na própria força, ou com a nossa engenhosidade: pastor, tranquilo, olha, a Bíblia está tranquila na minha vida, porque eu sou inteligente. Olha, irmãos, eu não sou uma pessoa de QI elevado, não. Já fiz um teste na adolescência, foi uma tristeza, raspou ali. Agora, mais do que isso, irmãos, o que Deus pede de nós é a disposição de deixarmos o Espírito de Deus trabalharmos para que a palavra ela seja administrada graciosamente na nossa vida.
Aqueles primeiros irmãos não foram heróis. Os irmãos da igreja primitiva, eles não eram melhores do que nós. A gente tem uma ideia um pouco saudosista, dizendo, eu queria ver crente morrer como Marte, hoje como foram os primeiros cristãos. Não é mérito deles, é a graça de Deus, que convenceu eles do pecado, o Espírito de Deus que os convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e que também fez eles entenderem e receberem a palavra e trabalhou neles, para que ela não fosse negligenciada, de maneira que Jesus, o que é digno de glória, estivesse neles. Esse mesmo Espírito quer colocar o mesmo Jesus digno de glória na sua vida e na minha vida. Isso remove, irmãos, toda a justificativa de orgulho com a palavra, orgulho humano e até orgulho no serviço cristão. Não tem como a gente dizer, olha, eu vivo a palavra, eu sou bom na palavra, nós temos que ser firmes na palavra, mas quanto mais firmes na palavra, mais humilhados a gente vai ser, porque a gente sabe que foi Deus que revelou, Ele que veio falar, e Ele mesmo que dá poder e administra a vida para a gente viver, e não negligenciar a palavra na nossa vida. Eu quero trazer um ponto aqui para nós, aplicando pastoralmente para mim e para você. Irmãos, não falta a palavra para nós. Eu não estou dizendo isso por causa do nosso púlpito somente, em primeiro lugar, nem estou falando isso com vaidade e orgulho nenhum. Há muito que a gente precisa melhorar. Cada vez que eu venho aqui subir nesse púlpito para pregar o sermão, eu falo, Senhor, hoje é a última vez. Domingo que vem, o Senhor levanta outro pastor melhor capacitado. Isso não é autocomiseração, não. É porque é muita responsabilidade, irmãos. Misericórdia. Falar o que Deus quis para a gente, não. Por que Ele não veio falar direto? Eu falo, por que o Senhor não foi falar direto? Poxa, mas Ele dá graça. Ele dá graça. Eu estou falando isso porque Deus tem nos agraciado minimamente com o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos nos entregado à palavra do Senhor. Mas, irmãos, há uma advertência para nós. Deus não quer só dar a palavra. E o desafio é que haja temor no meu coração e no teu, para que a gente diga, Senhor, o mesmo Espírito que revelou e fez eu entender, eu quero que Ele testifique aqui. Porque Ele agracia, Ele distribui, Ele trabalha no receptor, porque eu não quero que essa mensagem, que está muito bem entendida, ou minimamente entendida, seja negligenciada no dia a dia. Vou contar uma experiência mística, e eu quero que vocês entendam isso com muito temor. Quando eu era adolescente, a gente ia muito orar no monte, já disse isso várias vezes. E tinha um irmão que ele tinha uma graça, assim, uma percepção espiritual muito bonita. E uma vez, e eu era líder dos adolescentes na igreja, só que eu já era um final de adolescente, e eles eram os adolescentes dos 13, 14, eu já estava com 19 para 20. E estava fazendo seminário. Então, quando você está fazendo seminário, irmãos, você se entrega para a palavra mesmo, sabe? Então, e aí eu ficava até preocupado. Eu falei, esses caras, eles estão orando, mas eles não oram, o coração deles não está no Senhor. Então eu ficava preocupado, eu falei, gente, é o seguinte, nós vamos aprender a orar com a palavra, e toda segunda-feira a gente ia fazer um propósito de oração, não podia ir na igreja, então eu morava perto do monte, no sopé do monte, então eu falei, a gente vai orar lá no monte. Irmãos, era século XX, a gente podia andar meia-noite na rua, Mariporã, tranquilo, não ia acontecer nada. Então a gente andava tranquilamente. Um desses rapazes era aquele que tinha esse temor, assim. E uma vez a gente foi, os meninos zoavam, era uma caminhada de 2 horas, os meninos zoavam, falavam besteira. Eu falei, meu Deus, nós estamos indo para orar, a galera está fora do propósito. Eles estão aqui porque eu mandei, porque eu sou presidente da mocidade, é só por isso, não tem jeito. Aí chegou lá, nós lemos a Bíblia, oramos, cantamos, foi uma bênção, Deus falou, tarará, tarará. E na volta, eles voltaram, como se nada do céu tocou o coração deles. Desceram xingando um ao outro, falando besteira. Eu falei, não é possível que a palavra... Eles ficaram impactados com a palavra, mas não serviu para nada, voltou para a vida. Eu, indignado aqui comigo, falei, Deus, eu não aguento isso não. Aí, esse irmão que falou, pastor, eu quero falar uma coisa para você. Eu falei, fala, irmão. Ele falou, eu estou com uma sensação gerada por isso que eu falei que é uma experiência mística, gerada pelo Espírito Santo no meu coração, de que tudo aquilo que Deus nos deu está sendo perdido, porque a gente está descendo do monte,
nenhum problema, nenhuma espiritualização do lugar, não é nada disso. É porque a gente vivia no mato e não dava para orar em casa, e na igreja também não podia, então a gente ia orar na natureza, que era o lugar que dava e era público. E ele falou, a gente olha, eu estou descendo aqui, e é como se eu olhasse e visse um rastro de que tudo aquilo que nós recebemos de Deus foi sendo deixado ao longo da caminhada. Irmãos, aquilo gerou temor no meu coração. Aí, lógico que eu cheguei lá no portão da minha casa, que é onde a gente ia dissipar, cada um vai para a sua casa. Falei, galera, e aí? Deus nos abençoou, a revelação veio, mas a gente negligenciou na própria caminhada. O rastro foi sendo deixado. Tanto é que isso gerou até um ditado, olha o rastro, irmão. E era assim, justamente, a gente saía das vigílias, dos encontros, e tarará, e aí a gente falava, ó, quando começava, não é que o problema, não é que a coisa tem que ser engessada, não posso falar, crente não brinca, não é nada disso. Mas é o comodismo em ser quem nós somos. Palavra negligenciada sutilmente. Por quê, irmãos? Se eu perguntasse ali, quem quer desistir de Jesus e abandonar a confissão de que Jesus é o Salvador? Misericórdia, Cris, ninguém. Mas sutilmente, a palavra vai sendo deixada e o rastro vai ficando. Agora, não é uma questão de esforço próprio, irmãos. É um trabalhar de espírito na nossa vida. E então a gente precisa ir para o número 2. Ponto número 2. Porque o reloginho está dando 15 para meio-dia. Eu quero entender que isso está sendo impresso pelo Espírito de Deus na nossa vida. Não negligencie essa salvação, do versículo 5 até o versículo 10, porque ela foi realizada, não negligencie como, a maneira pela qual essa salvação foi realizada e o que ela significa para nós. Por favor, guarde aqui 3 palavras, que estão juntas no versículo 5 até o versículo 10. Sujeição, sofrimento, humilhação e glória. Como Deus executou essa salvação na vida de Jesus? Com sujeição, sofrimento e glória. Como que Ele vai executar essa salvação na minha vida e na tua? Com sujeição, sofrimento e glória. Não queria que fosse assim, mas o padrão é Cristo. O que o autor está dizendo é, olha, primeira coisa, Ele sujeitou todas as coisas ao Filho. O que significa isso? Aí ele cita lá, por exemplo, o Salmo de número 8, ele sujeitou todas as coisas, a gente já viu isso na semana passada, tudo que existe está sujeito ao Filho de Deus, graças a Deus por isso. Deus tomou a iniciativa de pegar todas as coisas que existem e sujeitar ao Filho de Deus. Então, o que significa o que isso? Que o Filho tem o controle de todas as coisas e que Ele é a autoridade sobre todas as coisas. O homem recebeu essa incumbência lá em Gênesis. Você vai administrar a criação, mas o pecado veio no mundo e o homem perdeu. O homem não conseguiu ter essa autoridade de sujeitar a criação ao seu trabalho. Consegue isso? Quem é pai aqui, já é exemplo desgastado, por isso que eu já peço perdão de antemão. Quem é que fala para a criança? Quando é neném, nem sabe falar nada, você fala assim, sei lá, ele pega a papinha, e você põe na boca, ele vai lá, pega a colher e fala, não, é aqui na boca. Aí ele vai, aí quanto mais você faz, mais parece que ele acha engraçado, até ri. Depois, quando começa a falar, você fala, olha filho, tem que escovar o dente antes de dormir. O Pedro é assim, fala, vamos escovar o dente antes de dormir. Ele vai lá, se enfia debaixo do cobertor. Eu falei, Deus, eu não tenho autoridade para mudar a índole, para mudar o coração, para converter o caráter. Mas há alguém que Deus tomou a iniciativa de fazer com que todas as coisas que existem fiquem sujeitas a Ele. E esse alguém é Jesus. Ele tem autoridade. É triste demais quando a gente abandona essa autoridade de Jesus. É Jesus que tem autoridade para trabalhar em pessoas, é Jesus que tem autoridade para trabalhar em nós, é Jesus que tem autoridade, por quê? Porque tudo está sujeito a Ele. E aí vem a pergunta do texto, quem é o homem? O homem não faz isso não. Então olha, você que está aqui, eu, nós, sobre você mesmo, sobre as pessoas que você tem orado, na tua família, no teu trabalho, as causas que você olha e diz, Senhor,
Quem é o homem? Se Deus não trabalhar, meu filho, não adianta. E na verdade o trabalho é todinho dele. Só que nós estamos comprometidos em oração. Então a gente age, mas dizendo: Deus, eu vou, num ato de fé. Porque eu sei que a autoridade aqui é Jesus. E aí a gente cada vez mais, irmãos, vai chamando Jesus Cristo para fazer parte da vida. Porque é Ele que tem o controle. O homem, ele recebeu esse domínio sobre a terra, mas ele tem falhado na autoridade por causa da queda. E só Jesus tem essa autoridade. O homem não tem, mas Jesus tem. Tudo está sob o controle dele. Aleluias. Como é bom quando a gente não vê mais força, quando a gente diz: os recursos humanos se esgotaram. A mim só me resta orar. Não há palavra que chegue no coração daquela pessoa, não há metodologia que trabalhe naquela vida, mas a gente sabe que se Cristo entrar ali, todas as coisas ficam sujeitas à vontade do Senhor. Jesus tem esse poder. É duro demais quando a gente esquece que Jesus tem autoridade. E a gente diz: eu vou orar, mas eu vou fazer as coisas por mim mesmo. Não. Eu vou fazer as coisas como instrumento dos meus relacionamentos, nas nossas próprias demandas. Você acha que você tem autoridade sobre a sua vida? Você acha que você tem autoridade sobre o seu corpo, as demandas, a presença do pecado? Ninguém, irmãos. Ninguém consegue dizer: venci o orgulho que me domina. Mas há alguém que tem autoridade de sujeitar o nosso coração rebelde à vontade de Deus. E cada vez mais a gente clama e diz: eu não saio dos pés de Jesus, porque eu sei que Ele tem todo o poder e autoridade para fazer com que o meu coração vaidoso, orgulhoso, rebelde, ele se sujeite a Deus. E Ele diga: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Orar o Pai Nosso não é para orgulhosos. Orar o Pai Nosso é para aquele que confia na autoridade de Jesus. Que venha o teu reino aqui. Que venha o teu reino na minha vida, que venha o teu reino na minha família, que venha o teu reino na minha vida, em qualquer área que seja. Eu quero o teu reino, que se faça a tua vontade. Isso é esperança para nós. Isso tira o nosso peso da gente querer resolver as coisas por nós mesmos. Não. Agora tem um outro detalhe: é sujeição, sofrimento com humilhação e glória. Diz o texto que a maneira pela qual Deus quis salvar é sujeição, sofrimento, humilhação e glória. E é esse o padrão. Irmãos, não negligenciar a salvação deixe Jesus ser autoridade na tua vida. Deixemos Jesus Cristo ser autoridade sobre todas as coisas. Tudo é dele, tudo está sujeito a Ele. E que quando a gente se sentir ameaçado pelo diabo, a gente diga: alto lá, Satanás, Cristo reina. Alto lá. O diabo às vezes quer se mostrar poderoso, e a gente nos lembrarmos, por exemplo, da história de Jó, Deus dizendo: não, Satanás, não vai acontecer nada na vida dele, a menos que eu permita. A autoridade é minha sobre tudo que existe. Que nós tenhamos este descanso. Talvez você esteja aqui dizendo: puxa, mas como eu vou ter filho no século 21? Tenha filhos no século 21, 22, 19, 15, 1. Porque a autoridade que faz com que todas as coisas que existem estejam sujeitas à vontade de Deus é Cristo Jesus, e Ele reina ontem, hoje e para sempre. Essa é a nossa segurança, irmãos, é um ato de fé. Senhor, eu vou ousar caminhar, olhar o amanhã, conforme o Senhor vai sinalizando, porque eu confio que todas as coisas estão sujeitas a Jesus Cristo. Mas um outro ponto de como Deus executou a salvação para a gente não negligenciar. Então, irmãos, não negligencie, não subestime a autoridade de Jesus. Mas em segundo lugar, não negligencie que Jesus Cristo sofreu e foi humilhado. Deus entregou o seu Filho para o sofrimento, para a humilhação, e com base a partir do sofrimento e da humilhação é que Ele trouxe a glória. Não vai ser diferente comigo, com você. A glória e a honra de Jesus são resultados diretos do sofrimento e da humilhação. Que bênção!
essa combinação de sofrimento e humilhação com glória, pode parecer estranha para nós, e é muito estranha, porque no nosso contexto, quem é que quer sofrer e ser humilhado? Ninguém. A gente gosta de ter proeminência em todas as coisas, estou falando por mim. A gente gosta de ser o centro das atenções, a gente quer que todo mundo olhe para nós, a gente quer que todo... E aí a gente fica até numa comparação. Mas no reino de Deus não negligencie a maneira pela qual Deus salvou o Filho, trazendo sofrimento e humilhação. Vai ser assim comigo, com você. O reino de Deus é um lugar de pessoas que se humilham. Tem que ser assim, porque o Filho de Deus é manso e humilde de coração. Só que, irmãos, a gente às vezes lembra do camelo que vai entrando, ou então a gente não negligencia que Jesus é o único caminho, mas a gente se acomoda com o orgulho. Se acomoda com as coisas dizendo assim, não, tranquilo, sou salvo, creio bem, falo tranquilamente da fé, mas a vida é uma soberba, eu posso correr esse risco e já cair nesse pecado. Um dia, literalmente, hoje, compartilhar uma outra experiência mística, eu quero que vocês entendam isso com temor, mas eu estava orando, Deus falou, orando pela igreja no mundo, nesse período de pandemia, Deus falou, vamos orar pela igreja no mundo, mas eu quero que você saiba que tem orgulho no teu coração. Horrível, mas é libertador, quando a gente vê a autoridade do Filho de Deus, mexer em algo que eu não sei mexer dentro de mim, graciosamente, pelo poder do Espírito, é uma libertação. É um fardo de pecado que sai. Você não precisa provar nada para ninguém. Ontem a Karina disse algo lá no Vale que tocou meu coração. Não sei se é seu, se não é, depois você dá o crédito. Mas ela disse, ó, fruto do Espírito é milagre. Fruto do Espírito, aquilo eu falei, ninguém é humilde porque consegue. Ninguém tem alegria no Senhor porque consegue. Isso tira um peso de nós. É o Espírito que trabalha na nossa vida. Fruto do Espírito é milagre. E o caminho para que isso aconteça na nossa vida é o caminho do sofrimento. Não é sofrimento para Deus, é o sofrimento que liberta a gente do orgulho. É o sofrimento que produz o milagre do fruto do Espírito. Você dizer, eu teria motivos para chorar, mas eu tenho alegria no Senhor, o Espírito está fortalecendo isso em mim. Não é só Jesus que conquista a glória, irmãos, através do sofrimento, mas os seus discípulos também. Romanos 6, 8 em diante, Paulo vai dizer isso. E o mesmo Paulo escrevendo para Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 11 e 12, ele também vem dizendo isso. Crente que quer não negligenciar a salvação, não pode negligenciar a maneira pela qual Deus fez. E a maneira é a autoridade de Cristo, o sofrimento e a humilhação de Cristo e a glória para Cristo. Tem que ser assim na sua vida. Tem que ser assim na minha vida. É esta maneira pela qual o Espírito de Deus quer gerar a palavra em cada um de nós. Porque Ele é o autor. Autor significa que Ele foi o pioneiro. Ele não é um exemplo para a gente seguir. Ele é aquele que Ele formou a base sobre a qual a salvação é oferecida a nós. Ele é o caminho. Que tristeza esse relógio que já deu meio-dia. Mas eu vou acabar por aqui com um sentimento de violência, porque eu não vou falar o que eu gostaria de falar. Mas eu vou entender, irmãos, que o Espírito de Deus vai trabalhar isso na minha vida e na sua vida. E eu queria que a gente perguntasse para orar, qual é a minha base? Dos dons, da nossa vida afetiva, dos nossos relacionamentos. Se não é Cristo, irmãos, a gente está fora dessa autoridade, a gente está negligenciando a salvação. Sua autoridade para cuidar das coisas criadas está baseada no quê? Sua autoridade para viver a vida afetiva, para trabalhar, no ministério, está baseada no quê? Minha autoridade está baseada no fato de eu ter estudado teologia para pregar aqui? Misericórdia. A autoridade tem que estar em Jesus, que sujeita todas as coisas à vontade de Deus. E nesta manhã a gente permita que essa autoridade de Cristo, na palavra, ela seja uma autoridade para encarnar a palavra. Na nossa geração a gente está correndo o risco de termos pessoas, e eu estou dizendo como um risco do qual eu estou sujeito, a gente falar a palavra, a
a gente mostrar que a gente sabe. Mas o gap de viver está muito longe. É muito sutil essa negligência. É muito sutil essa negligência. E aí eu vou me permitir usar o exemplo do rastro. Se eu olhar para trás na minha vida hoje, qual é o rastro que eu tenho deixado? A autoridade de Jesus no teu casamento, é ela que vai fazer as coisas acontecerem. Que a autoridade de Jesus esteja na nossa vida de santificação. Que a autoridade de Jesus esteja no nosso trabalho. Que a autoridade do Filho de Deus, a quem Deus sujeitou todas as coisas, esteja no nosso ministério, esteja na minha vida. Que a gente possa dizer, eu quero que de fato Cristo cresça e eu diminua. E o caminho para isso, irmãos, é o caminho do sofrimento. Tinha um professor que dizia isso, ele falou, eu não tenho dó de ver gente sofrer. Na cruz, nenhum. Eu choro junto, mas dó não tenho, porque aquilo é bênção. E às vezes, irmãos, quando eu começo a ter dó de mim mesmo, eu falo, Senhor, me livra desse discurso, eu não quero ter dó de mim não. Isso aqui não é nada perto do que o Filho de Deus passou. Só que Satanás vai perder, porque esse sofrimento vai vir glória para Deus. Vai ter glória para Deus. Então é melhor oferecer a segunda face. É mais fácil a gente calar a boca, ou tirar o dedo da digitação quando ela é provocativa, ou a gente dizer seguir o caminho do perdão, e a gente dizer, eu quero jogar todo o fardo de pecado aos pés da cruz. É lá que está a nossa vitória. E nessa manhã a gente corra aos pés da cruz, para Jesus que tem toda a autoridade, e a gente não negligencie tão grande salvação. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é uma revelação maior que o Senhor fez para nós. Muito obrigado, porque é uma comunicação sobrenatural. Eu sei que às vezes a gente quer ver sinais, prodígios e maravilhas, e a gente se esquece, Senhor Deus, que nada disso está à parte dessa comunicação sobrenatural que o Senhor fez, e ela está conosco. Ela nos foi dada. É um tesouro, uma comunicação direta que o Senhor fez para nós, que mostra o Deus que salvou, como salvou, sujeitando todas as coisas ao Filho de Deus, levando esse Filho ao sofrimento e à humilhação, mas esse sofrimento e humilhação o conduziu à glória. É este o caminho que queremos, Deus. É este o caminho que queremos. Produz em nós um temor de não negligenciarmos esse caminho, que nós sejamos uma comunidade de discípulos de Jesus, que entende que Jesus tem toda a autoridade. A autoridade não está em nós, em tudo aquilo, em alguma coisa que a gente possa ter, em alguma coisa que a gente possa fazer. A autoridade está em Jesus, e o que queremos não é uma autoridade própria, não é a nossa força, não é a nossa imposição. O que queremos, Senhor Deus, é o senhorio de Cristo nas coisas que existem, Senhor Deus, porque é Cristo que sustenta de fato todas as coisas, e Ele tem autoridade sobre tudo aquilo que existe. É Ele que pode dizer, mar aquieta, vento cala-te. É essa autoridade que nós queremos louvar, é esse Jesus que nós queremos adorar, que tem todo o poder sobre as coisas que existem. É este Jesus que pode dizer, vai-te Satanás, pois está escrito. Glória ao teu nome, porque nós podemos dizer, no poder do nome de Jesus, vai-te Satanás, pois está escrito. A autoridade está nele. Senhor, aviva-nos. Fruto do Espírito é milagre, e nós precisamos desse milagre. Fruto do Espírito é milagre, operado pelo Espírito, de acordo com a palavra. Tua palavra está lida, nós estamos expostos a ela. O que pedimos é que o teu Espírito conduza a nossa vida para aquilo que a palavra aponta. Sê conosco, Senhor, nesta manhã. Que haja, Senhor Deus, conversão da minha vida. Que haja, Senhor Deus, temor de não negligenciar sutilmente essa salvação poderosa. Que a gente entenda que o Espírito que revelou também habita em nós, para ajustar a vida para que a palavra
esteja acomodada em nós. Que isso seja, Senhor Deus, algo prazeroso. Que o nosso, ó Deus, que não haja rastro. Que a gente de fato retenha a palavra. Que de fato a gente guarde a palavra e não negue o teu nome, como foi a igreja de Filadélfia. Senhor Deus, que haja vitória no meio da nossa igreja, na nossa vida, porque nós, apesar de não termos força nenhuma, nós guardamos a palavra e não negamos o teu nome. Isso é não negligenciar tão grande salvação. Que, ó Deus, o Senhor nos dê essa experiência para a glória do teu nome na nossa vida. Oramos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém.